Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um CRA Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveite os momentos iniciais para se inscrever. E claro, não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo para receber em primeira mão as informações aqui sobre o nosso canal. Hoje o nosso tema é trabalho híbrido. A gente vai bater um papo sobre esse assunto que faz parte, da realidade de muita gente depois da pandemia. E a tendência é que cada vez mais ele cresça aqui no nosso país. Para essa conversa, a gente vai ter uma dupla de convidados. Eu tenho o prazer de iniciar aqui a nossa conversa com a doutoranda em Direito, mestre em Sociologia e Direito pela UFF, advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em auditoria trabalhista, a doutora Michele Brandão. Tudo bem, doutora Michele? Tudo bem, Maria. É uma satisfação poder estar no dia de hoje fazendo essa troca, que vai ser um bate-papo para a gente falar aí dessa nova realidade do mundo do trabalho e espero poder contribuir com vocês. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada, a gente que agradece. E para completar essa dupla, eu quero aqui chamar o CEO da Regos e Spaces Brasil, empresa que tem como objetivo, gente, causar uma revolução dos espaços de trabalho aqui no Brasil. Além de que o Thiago Alves, o nosso entrevistado, vamos já chamar o Thiago aqui para essa conversa, ele também é âncora da Forbes TV e Forbes Live no LinkedIn aqui no YouTube. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, um prazer estar aqui, junto de vocês para falar de um tema que é tão importante, tão atual e provavelmente, o que muita gente vai discutir pelos próximos anos, Então, vamos que vai ser bem interessante. Com certeza. E para a gente começar nesse programa, eu acho que seria interessante diferenciar. Muita gente ainda tem confusão, não sabe de fato o que é trabalho híbrido, o que é home office, trabalho flexível. Vou pedir para o Thiago explicar para a gente, essas três definições. São a mesma coisa? Coisas diferentes? Muito bom. Não, vamos começar então definindo o conceito, pessoal, de trabalho híbrido, Tenho certeza que a doutora Michele depois ainda vai complementar com a questão técnica, Mas o trabalho híbrido, gente, não é trabalho remoto e trabalho híbrido também não é ficar em casa, tá? Existe realmente essa confusão sobre o trabalho híbrido, A palavra híbrido, ela vem exatamente da junção de duas coisas, Então, quando a gente fala de trabalho híbrido, a gente está falando do melhor de dois mundos, Quais mundos são esses? A gente tem o mundo dos escritórios, onde as empresas, tradicionalmente, há centenas de anos, existem, habitam, e crescem através desses espaços de trabalho, criam sua comunidade, criam a sua cultura, engajam seus funcionários, e a gente tem as casas dos funcionários, onde tradicionalmente a gente não trabalhava, alguns trabalhavam, mas a grande maioria não, e que durante a pandemia foi colocada à prova pela primeira vez para todo mundo e o mundo todo, esse trabalho em casa. Tá? Mas é totalmente diferente o conceito de trabalho híbrido de home office. Primeiro que home office, é um termo aportuguesado, porque o americano, o inglês fala work from home, trabalhar de casa, Home office é meio que os equipamentos que você precisa para ter em casa, os equipamentos de escritório para ter em casa, mas no Brasil é como a gente fala, E a gente sabe que a nossa legislação também, a doutora Michele vai falar com muito mais propriedade que eu, ela também tem umas regulações muito específicas sobre essa questão do home office. Então, o que é o trabalho híbrido, afinal? Tiago, para de enrolar e explica para a gente. O trabalho híbrido ele é composto, gente, de 5 componentes, tá? Primeiro deles, a localização flexível. Você poder trabalhar ou de casa, ou do escritório, ou de algum ponto avançado que a sua empresa tenha. Então, você tem uma localização flexível. Segundo componente do trabalho híbrido, o horário flexível. Você poder ter uma escala de trabalho, horários de trabalho flexíveis, não necessariamente trabalhar corretamente das 9 às 6, das 8 às 5 e por aí vai. Depois tem a questão de jornada flexível, trabalhar em dias da semana com mais flexibilidade. Muitas vezes você quer dedicar um dia a mais da semana e folgar um dia na outra semana, ou mesmo, a nova legislação trabalhista aprovou a intrajornada, você tem pessoas com jornada totalmente diferente do que segunda a sexta-feira. Aí um outro componente, gente, que é a remuneração flexível,
que é diferente de comissão, né? Uma remuneração com base em performance, né? Para essas pessoas que optaram por esse mundo flexível. E, por último, a gestão por performance, né? Se eu não controlo mais o horário, a jornada, o local onde a pessoa trabalha, e eu vou ter que remunerar por performance, eu preciso fazer a gestão com base em indicadores de performance também. Eu deixo de fazer aquela gestão cara crachá, onde eu vejo as pessoas no espaço físico, onde eu controlo o horário da chegada delas ali, né? E o chefe migra para a posição de gestor, e ainda mais nesse mundo híbrido, onde a gente não encontra as pessoas todos os dias, onde as equipes de trabalho não vão estar presencialmente necessariamente no mesmo local, né? Onde eu vou poder contratar gente do mundo inteiro. Se faz mais do que necessário que a gestão por performance seja uma condição sine qua non. Aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Thiago, mas a empresa tem que implementar os 5 pilares? Não necessariamente todos os 5 pilares. Dá para começar com o pilar da localização flexível, dá para trazer o horário flexível depois, né? Ou dá para trazer a gestão por performance, mas o que não dá para fazer é contratar como a gente contratava antes, né? Afinal de contas, o mundo mudou com a pandemia. A gente sabe que as relações de trabalho mudou, e se a gente quer reter talento daqui para frente, né, cada vez mais a gente vai ter que falar neste termo. Então, né, mark my words, marque minhas palavras, trabalho híbrido é o futuro dos ambientes de trabalho. Doutora Michele, com toda essa revolução, né, que a gente tem vivido no ambiente corporativo depois da pandemia, a gente tem percebido que alguns aplicativos, como o WhatsApp, ganharam muita força. E com eles acabamos ficando full time, né? A gente acaba não cumprindo aquela jornada de trabalho estabelecida e ultrapassamos, né, a nossa rotina diária de trabalho. Como é que a legislação tem visto isso, né? Como é que a lei de trabalho aqui no Brasil administra essa extensão da jornada de trabalho? As empresas, sejam elas de pequeno a grande porte, elas possuem, né, perante o ramo que ela atua, um sindicato empresarial que a representa, e tem um sindicato dos trabalhadores que representa os seus empregados. Então, a empresa tem que observar a convenção coletiva de trabalho e, quando necessário, fazer um acordo coletivo de trabalho, principalmente para trabalhar a questão do banco de horas, que é muito interessante para o trabalho híbrido. Como o Thiago trouxe, não tem uma carga horária fixa, igual como nós temos no trabalho presencial, uma carga horária mais flexível. Mas para que eu possa ter essa carga horária flexível, eu preciso ter um banco de horas, eu preciso ter um acordo de compensação de jornada e prorrogação de jornada. E as empresas, se elas conseguirem compreender que a legislação não é sua inimiga, que a legislação é uma parceira, né? É a forma como ela tem para crescer no mercado, para ter trabalhadores satisfeitos e não ter, né, ações trabalhistas, elas vão conseguir compreender que não é difícil trabalhar com a legislação. O que as empresas, às vezes, não conseguem é ter um bom jurídico que a oriente como né, seguir esse caminho do trabalho híbrido. Lembra aquela coisa de, eu trabalho das 8 às 5, no meio da pandemia, principalmente quando as pessoas estavam em casa, foi criada uma falsa sensação de que você é mais produtivo em casa. Mas por que uma falsa sensação? Porque como você tinha mobilidade reduzida, você acabava não saindo de casa para pegar trânsito, então você reduzia aquele tempo de trânsito, você já acordava, tomava café e começava a trabalhar, nem o tempo de se trocar, muitas vezes, né? Ou mesmo no final do dia, antes você encerrava as coisas no escritório às 5h30, porque você tinha que voltar para casa, e você já está em casa, então você ia até 6h30. Então, nós trabalhávamos mais enquanto estávamos em casa. Então, criou uma falsa sensação de produtividade. Mas tem uma coisa que foi colocada à prova, é o chamado horário comercial, sim, né? As empresas começaram a invadir a nossa casa de uma forma sem precedentes, né? Antes a gente pedia licença para entrar na casa das pessoas, agora não, você manda um WhatsApp no final de semana e fala, esquema, amanhã a gente tem que falar sobre isso, escuta, é tal coisa. E o que acontece? Tem aí uma linha cinza muito grande sobre o que pode e o que não pode ser feito, né? Porque isso é uma extensão do horário de trabalho. Eu mandar um WhatsApp no final de semana para um colaborador falando, olha, amanhã eu quero falar com você disso, mesmo que você já só uma mensagem de toque, isso já gera uma apreensão do outro lado, você já força a pessoa a pegar o celular para olhar, isso já incomoda a vida dela, né? Isso pode ser levado para o âmbito trabalhista, e hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque as empresas são responsáveis pela saúde mental dos colaboradores. Vide que agora existe uma lei nova
né, que foi aprovada, a lei, na verdade, regulou, de que o burnout, né, a doença do estresse emocional nos ambientes de trabalho, do cansaço, a exaustão nos ambientes de trabalho, ela é doença do trabalho, ou seja, as empresas vão ter que afastar esses colaboradores e tudo mais. Então, muito cuidado, gente. Eu cheguei durante a pandemia, vou até dar um exemplo. Eu mandei uma mensagem para um amigo no final de semana, num sábado, no domingo. Ô, tudo bem, Cândido, preciso falar com você. E eu recebi uma mensagem automática de que aquele WhatsApp só poderia falar nos finais de semana, durante a semana. E eu achei que ele tinha sido clonado. Liguei para ele e falei, cara, acho que clonaram seu WhatsApp. Ele falou, não, cara, a empresa que eu trabalho mandou implementar centralmente no WhatsApp essa mensagem automática, porque é uma conta comercial, né, da empresa, para que todo mundo que receba mensagens fora do expediente tenha essa mensagem. Exatamente por quê? Porque a empresa teve problema com alguns funcionários que estavam trabalhando no final de semana. E aí, como a empresa não tem uma política, porque é importante, e aí, para o pessoal que está assistindo aqui o canal e essa transmissão, fica muito atento à questão de política, gente. Política, a gente simplesmente não escreve, guarda na gaveta e acha que tem política. Política tem que ser, primeiro, escrita a 4 mãos, com a colaboração de funcionários. Ela tem que ser aprovada, muitas vezes, com o sindicato, dependendo do nível que a sua política interfere, né, na regulação trabalhista. E essa política, ela tem que ter benefícios diretos, ligados tanto para o funcionário quanto para a empresa, mas que sejam realmente dados em conta como benefício. Então, quando eu falo de implementar trabalho híbrido, quando eu falo de gestão de horário flexível, não é entra a hora que você quer e sai a hora que você quer. Entendeu? Isso tem que ter uma política. Ou não é entra qualquer hora antes das 8, sai qualquer hora depois das 6, né? Então, a política é a parte mais importante da implementação do trabalho híbrido. Eu tenho certeza, eu acho que a doutora Michele voltou, ela pode até corroborar, que a grande maioria das empresas que peca e acaba voltando atrás, ou seja, eu não quero isso, não é porque o trabalho híbrido não trouxe benefício, é porque ela não soube fazer a gestão e não tinha políticas claras do que podia e o que não podia. Porque o que pode, no bom senso do chefe, é muito difícil, né? Bom senso não tem régua. Você não consegue medir quem tem mais bom senso ou quem tem menos bom senso. Então, por isso que eu acho que cada vez mais temas como WhatsApp, como Zoom, né? Como tempo de reunião. Quanto tempo uma pessoa pode ficar em reunião online? Já parou para pensar que quando a gente era novo, a gente não podia ficar assistindo TV muito tempo, que falava que fazia mal para a vista. Mas eu posso deixar um funcionário 8 horas na frente do computador conectado assim? Desde quando isso faz bem para a saúde ocupacional daquele colaborador, né? Essa quantidade excessiva de reuniões. Então, é muito importante que olhe para essas novas tecnologias com o olhar de saúde do funcionário. Maravilha. Agora, na minha opinião, eu acho que um grande desafio, não só do trabalho híbrido, mas do teletrabalho de uma forma geral, é a parte da gestão. Como gerir um time, né, sem perder o alinhamento dos colaboradores com a cultura da empresa. Eu queria saber do Thiago, como é que os gestores que estão lidando, passando por esse momento, né, de adaptação, podem conseguir desenvolver uma gestão que não perca esse vínculo com seus colaboradores? Bom, ótima pergunta. Inclusive, esse foi o tema que me motivou a escrever o livro, foi ensinar a gestão das empresas a lidar com essa modalidade de trabalho. Por quê? Vamos voltar no passado. Nosso cérebro sempre foi condicionado a estar em casa, descansar, estar no escritório e trabalhar. E os chefes e os gestores do passado, eles tinham essa função, digamos, de gestão visual, de saber quem chegou no horário, de quem não chegou no horário, de quem está presente, de quem não está presente, né? De ver aquela pessoa muitas vezes em conversa de corredor, ou de olhar para a linguagem corporal da pessoa e saber se a pessoa está bem, se está mal, chamar aquela pessoa para conversar. Isso tudo fazia parte de uma cultura organizacional que no digital ela foi perdida. E eu vou te falar que o pior caso de todos são o caso dos gestores. Por quê? Porque o gestor se viu extremamente pressionado de cima para baixo na pandemia, seja por causa de custo, seja por causa de resultado, seja por causa da questão dos sócios, né, dos presidentes. Né? Ele se viu pressionado a manter o seu emprego também, e ele teve que aprender a ser gestor digital de pessoas a qual ele não via mais, que ele não tinha o contato e que ele perdeu aquela confidencialidade, muitas vezes de amizade que ele tinha com funcionários. Convenhamos, uma empresa, a gente convive mais tempo com nossos colegas de trabalho do que a gente passa com os nossos filhos em casa, ou muitas vezes com os nossos familiares, né? A gente passa no mínimo 40 horas por semana nas empresas. Então, você cria vínculo nos ambientes de trabalho. E, de repente, você foi obrigado a fazer esses vínculos de maneira virtual,
sem nenhum processo, sem nenhuma metodologia. Então, realmente, é muito desafiador para que a pessoa se transforme num bom gestor virtual. Mas aquele que conseguiu, ele teve alguns hacks, e eu vou dar os hacks para você. Primeiro, diminuir a quantidade de reuniões virtuais. Tá? A reunião virtual, gente, ela, por mais que pareça que funciona, ela é desgaste emocional. Por quê? A pessoa que é introvertida, ela já não tinha espaço, digamos, no mundo real, mas ela estava ali presente de alguma forma. Ela, no mundo digital, ela se sente extremamente impactada pelo uso da tecnologia. Quantas pessoas não abrem a câmera, né, numa reunião virtual, não se sente confortável de mostrar a sua imagem, não se sente confortável de mostrar a sua casa? Ou mesmo tem nessa questão, o gestor tem que saber lidar com isso. Uma outra coisa, você tem que praticar lateralidade digital. O que é isso? Quando eu estava no escritório, a gente tinha essa questão de ir no café, conversar, xingar o chefe. Isso não existe mais no digital. Você só faz reuniões virtuais para cima com seus chefes, né, gestores, ou para baixo com seus subordinados. Você não faz essa lateralidade. Uma outra coisa, gente, a gente está assumindo que todo mundo tem bons skills de tecnologia, que todo mundo tem competências tecnológicas, que não tem. Então, assim, não é porque muitas vezes você é familiarizado já com ferramentas de apresentação virtual e tudo mais, que todo mundo é. E hoje o gestor, infelizmente, começou a julgar as pessoas por isso. Eu converso com vários presidentes de empresa que me falam, e chega a ser aberração que eu escuto de vez em quando. Veja só, eu lido com 38 mil empresas que estão nos meus espaços de coworking hoje, e que a gente é esse modelo híbrido de escritório já, e de empresas que falam o seguinte, a gente está renovando a nossa base de colaboradores, porque a gente viu na pandemia que as pessoas não são digitais, que a gente viu que as pessoas não aderem à tecnologia, e eu estou olhando para o futuro, e eu estou vendo que a tecnologia é o futuro, então eu quero pessoas boas de tecnologia. Não, está errado. Tecnologia é ferramenta. Negócios são feitos de pessoas. E gestores que não cuidam de pessoas são gestores que estão fadados ao insucesso. Então, qual que é a pegada do trabalho híbrido? Não é a reunião virtual, não é só a gestão por performance, é saber entender e cuidar de pessoas, né? Então, todo gestor hoje pode criar boas oportunidades de microaprendizado para si mesmo, né? Você sabe que gestão, quanto mais alto cargo, menos a pessoa estuda. Ela estudou muito antes, mas menos ela se desenvolve no dia a dia, né? Então, buscar microtreinamentos, procurar melhorar quanto gestor é importante. Esse mundo híbrido, ele tem outros drivers, outros componentes que não são os componentes do passado. E se o gestor não se atualizar, se não procurar se reinventar, né? E eu trago, no próprio livro, a gente trouxe várias dicas do que fazer, como fazer a gestão, equipe remota, isso, aquilo, a gente não precisa entrar no detalhe aqui, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar o seguinte, as profissões do futuro são, sim, de pessoas que não vão só trabalhar para uma empresa, elas não vão, muitas vezes, elas não vão ser CLT, elas vão ser contratadas por job, por tarefa. Então, o gestor, se ele não fizer gestão de pessoas, porque ele não vai ter mais funcionários, ele não vai mais controlar o horário de ninguém. Exatamente. Ele não vai mais controlar esse tipo de jornada. Então, é importante que ele se atualize para esse mundo VUCA e BANI, a qual estamos vivendo agora, e que vai ficar mais caótico lá na frente, né? Eu vejo pelos meus filhos, que são pequenos, mas que eles não querem trabalhar para uma empresa só. Ao contrário, eles querem ter liberdade de escolher para qual empresa trabalhar. E se quiser trabalhar para mais de uma empresa, porque se ele se especializar numa coisa, ele não precisa. Quem disse que ele precisa trabalhar para uma empresa só? Então, está mudando muito. E o gestor que não se atualizar em gestão de pessoas, ele vai ficando de quadro. Agora, considerando todos esses pontos que o Thiago trouxe para a gente, todos esses desafios, doutora Michele, a gente ainda teve um agravante, que foi a necessidade, a urgência de uma adaptação a esse novo sistema de trabalho, nessa nova modalidade. Aí, na visão da senhora, como é que ficaram as empresas diante de tudo isso, precisando se tornar mais digitais, mais híbridas, aplicar o home office de uma forma muito urgente, mas sem ferir a parte legal, né? Respeitando o que manda a legislação. Como é que ficou esse processo? Foi caótico também? Ainda está sendo caótico? Foi caótico não apenas no Brasil, Maria, mas acho que o mundo inteiro foi surpreendido com a pandemia, né? E a pandemia, ela antecipou o futuro do trabalho. Aquilo que dados estava prevendo que daqui a 5, 10 anos iríamos migrar para um trabalho híbrido ou para o home office, e isso antecipou.
Então, a pandemia, de fato, antecipou o futuro do trabalho. Todas as empresas, ou a maioria das empresas, podemos dizer assim, elas foram pegas de surpresa. Primeiro porque, embora a CLT tivesse sido alterada em 2017, mesmo assim, ela não era suficiente para enfrentar um estado excepcional, porque a pandemia foi um estado excepcional. Então, as empresas se viu de mãos atadas, porque o artigo 75A, o artigo 75E, ela traz algumas regras para migrar, e isso é muito importante. Como que eu vou... Hoje eu tenho um trabalho físico, eu quero migrar para o híbrido, ou eu quero migrar para um trabalho home office. Eu posso fazer isso de qualquer jeito? Não, porque o artigo 75B, 75C da CLT fala que tem que ter um aditivo contratual. Esse aditivo contratual, para migrar do físico para o office, né, ou para o híbrido, o empregado tem que concordar, tem que ter a concordância do empregado. E também tem que ter um período de adaptação para que o empregado ele consiga se adaptar nessa nova realidade, né? Adaptar talvez a sua residência, adaptar a sua rotina, que não é normal, né? O trabalho home office no Brasil. Hoje, a gente trata com normalidade, mas antes não era preponderante em todos os ramos das empresas. Porque o Poder Judiciário já usa o teletrabalho há algum tempo, utiliza desde 2015, já implanta o teletrabalho no Poder Judiciário. Mas quantos escritórios de advocacia, quantos escritórios de contabilidade, gestão, enfim, várias empresas TI eram acostumadas a um trabalho físico. E aí elas tiveram que migrar para esse trabalho, né, home office. Então, tivemos medidas provisórias, que elas foram editadas para suprir a lacuna na legislação trabalhista, principalmente quanto ao aditivo contratual, porque nenhum empregador teve tempo de pensar, eu vou fazer um aditivo de contrato, vou enviar para o meu empregado e falar, você quer? Ninguém teve esse tempo. Na sexta-feira foi falado, estamos em quarentena, fecha tudo. E aí, o que eu vou fazer com meus empregados? Como que eu vou fazer esse aditivo contratual? E se o meu empregado não quiser? Então, na pandemia foi excepcional, não foi não partiu de uma concordância do empregado, e foi uma imposição, não pelo empregador, mas pela situação excepcional. Então, situações excepcionais, a legislação vai tratar de forma excepcional. Então, o empregado, concordando ou não, ele teve que se adaptar ao home office, as empresas tiveram que se adaptar, e uma grande lacuna que a CLT traz, e as medidas provisórias também trouxeram, é quanto ao custo. Porque, às vezes, o empregador tem ideia de que não tem custo, mas tem. Quem é que vai custear a internet do empregado se ele não tiver uma boa internet? Quem é que vai arcar com despesa excessiva de energia elétrica? Se o empregado não tiver um bom computador, quem é que vai fornecer esse equipamento para o empregado? A questão questão econômica, né? Cadeira, mesa. Então, nenhum empregador teve tempo para pensar sobre, inicialmente, mas já se passaram 2 anos. Então, 2 anos, as empresas tiveram tempo de se adaptar, de verificar o que funciona, o que não funciona, de se informar, de buscar informação, de buscar um especialista, de entender o que melhor funciona para ele. Porque não existe uma fórmula, né? Não existe uma regra. Eu tenho um negócio e o que funciona para esse meu negócio? Óbvio, respeitando a legislação e verificando essas questões que o Thiago trouxe, né, de gestão, porque são seres humanos. E a pandemia mexeu com os seres humanos, mexeu com a questão do isolamento. Tem pessoas que não sabem trabalhar sozinhas, elas conseguem trabalhar em grupos e equipe, e como lidar, como enfrentar esses novos desafios. Porque são novos desafios que a pandemia trouxe, são novos desafios que o trabalho híbrido traz. Não é simplesmente, eu quero adaptar o trabalho híbrido para reduzir custos. Ok, é válido, é muito válido. Mas como que você vai tratar o seu funcionário nesse trabalho híbrido? Como que você vai gerar nesse funcionário a sensação de que ele ainda faz parte da empresa, de que ele é uma peça fundamental para a empresa, que a tecnologia é só uma ferramenta para se alcançar um resultado. Então, são essas considerações.
Perfeito, doutora. Agora, assim, a gente está falando aqui com certeza para empresários de pequenas e médias empresas que ainda estão nesse momento caótico. Eu vou pedir a gentileza para vocês dois de darem dicas sobre como esses empresários, microempreendedores podem, não vou dizer começar, porque muitos deles já começaram nesse modo caótico que a gente está falando, mas como é que eles podem organizar toda essa confusão. Primeiro eu vou pedir para o Tiago dar alguma dica sobre como essas pessoas podem organizar esse trabalho híbrido das suas pequenas e médias empresas, e depois a doutora Michele, se quiser também dar uma dica sobre como eles podem iniciar de uma forma mais jurídica. Eles precisam ter um departamento jurídico, muitas vezes uma pequena empresa não tem, né, essa estrutura, recorre para uma terceirizada. Como é que faz isso? Primeiro, Tiago. Lady Murphy, eu me coloquei no mudo. Vou dividir as dicas em 3, porque são muitas dicas, mas para não confundir a nossa audiência, não ser muita informação, vou focar em 3 pontos. Primeiro ponto para sucesso de implementação do trabalho híbrido é você reduzir a mobilidade de funcionários, levando em consideração onde cada um mora. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um mapeamento direto na sua base de colaboradores e verificar o tempo de deslocamento que essas pessoas levam da sua casa para o escritório e ver se faz realmente sentido com que essas pessoas percam horas importantes de deslocamento para vir para o escritório, né? E o quanto que isso joga ao longo do ano. Vou te dar um exemplo. Se eu levar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde para ir para o trabalho, são 2 horas, né, por dia, são 10 horas por semana, 40 horas no mês, ao longo do ano, eu estou falando de 280 horas. Se eu conseguir reduzir metade disso, ou seja, me deslocar meia hora de manhã, meia hora à tarde, indo para o escritório só 2 vezes e meia por semana, eu já economizei em horas desperdiçadas no trânsito quase que 1 mês trabalhado, 140 horas ano, né? Então, se partindo do pressuposto que o mês tem 144 horas de trabalho, eu economizei 1 mês trabalhado só diminuindo pela metade as idas do escritório. E isso pode ser revertido em qualidade de vida para o funcionário e também em ganho de produtividade para a empresa. Porque imagina se você tivesse 1 ano de 13 meses. É basicamente o que eu estou falando aqui, né? Você vai ganhar 1 mês de trabalho desses colaboradores, né? Fora que diminui a sua exposição ao risco. Segundo, eu olharia para a sua infraestrutura de escritório e veria se realmente você precisa de todo esse metro quadrado que você tem e faria a seguinte conta. Metro quadrado que você paga e não usa, ele é o mais caro do mundo, né? Não interessa onde está. Está na Faria Lima, no Itaim, Botafogo, não interessa. Se você paga para uma área que as pessoas não usam, você está jogando dinheiro fora. Então, reduza seu espaço se for necessário, contrate escritórios satélites se for necessário, de forma que se as pessoas precisam ir para um escritório, ela não precisa necessariamente cruzar a cidade inteira e vir trabalhar no centro. Ela pode ir para perto de casa. Aí os coworking são muito bons para isso, né? A rede de coworking, você pode migrar, né, para escritório como serviço, escritório na nuvem, que é bem legal. Pode oferecer isso para os funcionários como benefício. E isso te ajuda a reduzir custo, mas também traz ganhos poderosos, tá, de eficiência. E terceiro, né, e não menos importante, um apoio legal ou jurídico, né, de uma boa consultoria ou mesmo, né, de empresas que estão acostumadas a implementar esses modelos flexíveis para você validar essas políticas de trabalho nova, tá? Agora, gestão por exemplo, tá, galera? Não adianta você querer que a sua equipe faça o trabalho híbrido e tudo isso, mas você mesmo trabalha só de casa, você faz trabalho que você quiser. Então, lembra que eu falei de líder antes? Falei de gestão de pessoas? Gestão, por exemplo, é muito importante. Não adianta você querer que a sua empresa seja sustentável, mas o seu carro, pessoa física, é um V8 poluente, né? Então, a gente tem que começar a olhar para o exemplo como um todo. Hoje em dia, não dá mais para separar a vida pessoal e profissional. Então, a quarta dica, eu falei que ia dar 3, vamos dar 4. Quarta dica de ouro aqui, ó. Gestão por exemplo, né? Quer que as pessoas comecem a promover mais o seu negócio na mídia social pessoal? Faça também na sua, né? E por aí você vai ver que muda. Esse conceito de social CEO é muito importante também. Boa, Tiago. E você, doutora, o que é que acrescenta aqui para a gente? Como bem o Tiago colocou, né, contratar uma consultoria jurídica. E quando eu penso, por menor que seja uma empresa, ela não tem que pensar jamais como um custo. Ela tem que pensar como algo que vai agregar a ela e vai reduzir custos. Porque se eu consigo tratar, eu não vou ter problemas adiante.
não tenho condições de contratar uma consultoria. Então, faz um contrato pontual para aquela situação. Eu quero migrar, eu quero verificar o que eu posso melhorar. Então, faço um contrato de prestação de serviço com um advogado autônomo, um advogado liberal, que ele trabalhe, que ele tenha vivência, que ele seja especialista em direito do trabalho. E isso é muito importante. Não é qualquer área, advogado que atua em qualquer área, que consegue compreender a necessidade, né, trabalhista. Porque o direito do trabalho é totalmente diferente do direito de família, do que direito penal, do que direito empresarial. Então, contrate um especialista. Não tem condições. Existem empresas terceirizadas que elas fornecem a implementação do teletrabalho ou do trabalho híbrido. Então, se você conseguir analisar que o custo-benefício é mais viável, então busque essas empresas. Mas das três, eu ainda acredito que uma consultoria pontual ela seja mais eficiente se a empresa não tem, né, uma saúde financeira que dê para arcar com uma consultoria a longo prazo. E é muito importante as empresas fazerem uma auditoria interna. Por quê? O profissional, seja advogado, seja uma empresa terceirizada, ele só vai entender a necessidade de sua empresa se ele conhecer a sua empresa. Então, o gestor ele precisa compreender e entender o limite dos seus funcionários. E, às vezes, ele que está dentro, ele não consegue ter essa visão. E um terceirizado, ou um profissional de fora, ele vai conseguir fazer uma auditoria e pontuar o que precisa ser melhorado. Se precisa ser melhorado forma de tratamento, analisar essas questões de mobilidade, analisar as questões trabalhistas e verificar o que precisa ser alterado internamente de legislação para poder implementar o trabalho híbrido. Existem empresas que têm uma certa resistência, né, em aderir ao trabalho híbrido, existem colaboradores que não conseguem se adaptar, mas a gente sabe, como o próprio Thiago falou, é uma realidade que não vai retroceder daqui para frente. Como resolver esse impasse, né? Como inserir aquele colaborador que não consegue se adaptar, não consegue de jeito nenhum, já tentou de todas as formas, já teve orientação do gestor, dos colegas e a própria empresa que não acredita, mas que ela se sente, né? Eu preciso, mas por mim eu não iria por esse caminho. Como é que resolve esse impasse? Mudança de cultura. Mudança de cultura. As empresas... Eu verifico, posso estar errada, mas pela minha análise, empresa familiar é uma das empresas mais difíceis que nós temos de mudança de cultura. Porque, sabe aquela teoria da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim? Parece que as pessoas elas não conseguem compreender. Não, eu sempre fiz desse jeito, eu sempre trabalhei desta forma. Ok, mas vamos pensar no diferente? Vamos sair da caixinha? Vamos olhar para fora e verificar o que o mundo nos apresenta hoje. O direito do trabalho não é mais o mesmo que há anos atrás. E às vezes me dói como profissional falar que a carteira de trabalho assinada não é todo mundo que quer. Os novos profissionais, a nova geração, elas querem trabalhar por projetos. Elas querem ser motivadas a trabalhar por projetos, por metas. Então, se o empregador, primeiro, não mudar internamente a sua cultura, não vai mudar, não vai funcionar. Ele vai tentar copiar um modelo que ele vai estar fadado a fracassar. Então, o empregador ele tem que entender que primeiro é mudança de cultura. Eu mudo a minha cultura e depois eu vou tentar implementar essa mudança nos meus colaboradores. Exato. E na sua opinião, Thiago? Se puder complementar, a doutora Michele já falou bem sobre o tema, mas eu acho que a única coisa que tem que pincelar mais aí seria o seguinte: os escritórios não vão morrer, tá? O escritório continua sendo o futuro. Mas para quê? Para que vão existir os escritórios? Como sendo esse ponto de encontro para fomentar inovação, para fomentar relações de trabalho, fomentar cultura e fomentar entre a sua empresa essa interconectividade das pessoas. Você vai ter que aprender a conviver com 5 tipos de equipes no trabalho. Você vai ter aquela pessoa que vai todo dia, porque ela gosta de ir para o escritório, e você tem que ter um espaço para ela, porque ela é produtiva no escritório, porque ela não tem uma boa estrutura em casa. Convenhamos, o paulistano médio, de classe média, mora em 49 metros quadrados na cidade de São Paulo. Como é que a gente vai assumir
que 49 metros quadrados a pessoa tem espaço em casa para ter uma boa estrutura de trabalho. Não tem como. Então você vai ter que pensar que algumas pessoas vão precisar de escritório. Você vai ter que conviver com pessoas que vão precisar de escritório de vez em quando, seja uma vez por semana, de maneira esporádica. Você vai ter que pensar que vai ter pessoas que vão precisar de escritório talvez 2 vezes, 3 vezes por semana, né? Uma forma muito mais recorrente, mas não todo dia. Você vai ter que pensar que vai ter projeto, equipes que vão vir para o teu escritório, ficar 3 semanas depois ir embora. Você tem que pensar que você vai ter que trabalhar, por exemplo, tem áreas sensíveis, tem a LGPD aí, como a própria Michelle disse, a lei que diz que a empresa é responsável pelos dados todos dos clientes. Entende? Tem funções que não podem trabalhar de casa por questão de LGPD, você não tem controle sobre o que está acontecendo. Você vai ter que ter espaço para eles também, né? Você tem que pensar que o seu escritório precisa ser repensado. E cada vez mais, ter um escritório só talvez não é a saída. Como eu disse antes, aquela ideia retrógrada de todo mundo tem que vir aqui porque é perto da casa do diretor, vai morrer. Talvez eu vou ter que ter vários escritórios para que a minha empresa seja essa rede viva de conexões de pessoas e que atenda várias mobilidades de coworkers, né, de trabalhadores aí da sua empresa de maneira simultânea, né? E aí tem uma questão que eu acho que é a pior no meu caso, aí, que todo mundo tem que dormir com ela pensando, que é a questão fiscal da sua empresa, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina que você é uma empresa de call center e que atendia todas as suas chamadas ali em Barueri, tem lá um incentivo de imposto sobre serviço ISS. No meio da pandemia, você colocou todo mundo em casa, funcionou super bem. Você, nossa, não quero voltar mais para o escritório. Todo mundo vai atender agora chamadas em casa. Você já parou para pensar que você está prestando um serviço em municípios diferentes do que Barueri? Você já parou para pensar que a prefeitura dessas cidades todas, onde moram essas pessoas, podem ir atrás da sua empresa e falar, eu quero o ISS das chamadas telefônicas que você está atendendo na casa dos funcionários, porque é aqui que o serviço está sendo prestado? Então, a questão jurídica também é uma forma que você tem que pensar, quando você está implementando um trabalho híbrido, dos benefícios e os malefícios que isso pode ter, tá? Não é para todo mundo, assim como o escritório não vai morrer, assim como o home office não é para todo mundo. Então, tem que ter planejamento, tem que ter realmente uma política clara do que é, e tem que entender se é isso que as pessoas querem. Faça uma pesquisa na base, pergunte para as pessoas o que elas querem, não assumam. O maior defeito do gestor, do dono de empresa, é achar que ele sabe o que é bom para os funcionários. Porque ele, no seu passado, construiu sua carreira, saiu do nada, cresceu, montou seu negócio, e ele acha que a receita dele serve todo mundo, mas infelizmente nem todo mundo tem a mesma dieta. Então é isso que a gente tem que pensar para implementar o trabalho híbrido. Bacana. Bom, gente, antes da gente passar para o final do nosso... Michelle, ia falar alguma coisa? Posso só acrescentar uma outra coisa? Pode, o que o Thiago falou, da mesma questão fiscal, tem o sindicato. Porque se você tem empregados trabalhando em outras cidades, os sindicatos, existem cidades que os sindicatos oferecem benefícios e outras cidades não. Então, o empregador tem que verificar, meu funcionário, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Uma empresa, uma fica em Nova Iguaçu e outra fica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. É o mesmo sindicato? Não é o mesmo sindicato. Os benefícios são os mesmos? Não são os mesmos. Então, o que é que o sindicato do Rio de Janeiro traz e o que é que o sindicato da Baixada traz? E aí, eu tentar compreender, não é o departamento pessoal que tem essa função de fazer contabilidade, contador faz conta. E as empresas têm que entender isso, contador, você não pode transferir para o contador a sua responsabilidade jurídica, porque o contador faz conta. Quem tem que ter essa análise jurídica e de analisar as convenções coletivas e verificar o que é viável ou não, é um jurídico. Então, se o empregador ele não tem essa consciência, ele poderá ter ações trabalhistas futuras referente ao teletrabalho, ao trabalho híbrido que está se implantando desde a pandemia. E outra coisa é verificar o que eu poderia usar, o que eu utilizei da pandemia. Vale hoje ainda? Não, a medida provisória, o nome já diz, é provisória, já expirou. Então, não posso pegar as medidas provisórias para implementar o meu teletrabalho, o trabalho híbrido, porque as medidas provisórias, elas expiraram. Então, eu tenho que buscar o que está atualizado para tentar entender esse momento que agora estamos vivendo, que não é nem um pós-pandemia, porque nós estamos na pandemia, mas não é mais aquele momento que estávamos há 2 anos atrás.
Então, a gente está no meio do caminho. Bem lembrado, doutora. Bom, antes da gente passar para o final do nosso programa com as dicas de livro, eu vou pedir, inclusive, para o Thiago falar mais um pouco sobre nem home, nem office. Eu quero pedir justamente para você, Thiago, para falar como é que está o momento do cowork aqui no Brasil, né? Você que vem de uma empresa que está presente em mais de 112 países, né? Com coworkers espalhados aí pelo mundo todo. Como é que você vê essa realidade aqui no nosso país? É um momento de amadurecimento? Já está amadurecida? As pessoas já estão adaptadas? Bom, o coworking já vinha crescendo a passos largos mesmo antes da pandemia, né? A pandemia trouxe, claro, um desafio do começo ali, né? Onde os lockdowns, tudo. Mas, por incrível que pareça, agora tem sido o melhor momento na história dos espaços de coworking em oportunidade para o futuro. O que eu quero dizer com isso? Imagina que tudo isso que a gente falou de trabalho híbrido está fazendo a grande maioria das empresas ou a devolver o seu espaço tradicional ou a repensar a necessidade de espaço, mas mais do que isso, se você não vai mais pagar por 720 horas de escritório, que é um mês cheio, né? 720 horas, para um funcionário que vai usar aquele escritório talvez 20, 30 horas no mês, para onde que você vai alocar esse espaço, né? Então, o coworking, que é a nova economia dos escritórios, né? Que já é aí essa modalidade de escritórios com todo o serviço embutido, que você pode alugar por hora, por dia, por semana, pelo prazo que você quiser, eles estão nadando de braçada nessa demanda do trabalho híbrido. Seja porque os coworking são espaços de alto padrão, que atendem à legislação trabalhista e que entregam essa experiência de um escritório corporativo, mas para que as empresas possam, muitas vezes, fazer o que eu falei. Eu quero dar um escritório mais perto da casa do fulano. Será que eu vou ter que investir num escritório? As empresas querem investir no seu negócio, querem investir para crescer, não em escritório. Então, ela vai lá e aluga o espaço do coworking. O funcionário está em casa, eu só quero que ele vá para o escritório quando ele quiser. Então faz o seguinte, eu vou alugar uma franquia de escritório na nuvem, e quando você quiser, você usa. E você abaixa o app aí do coworking e usa. Então, tem sido um bom momento, por incrível que pareça, a demanda hoje, em 2022, já é mais alta do que era antes da pandemia. Significa que mais e mais empresas acordaram. O coworking talvez era a segunda opção, passou a ser a primeira opção. Agora teve uma mudança drástica no comportamento, que eu vou citar para vocês. No meu caso aqui, menos da metade dos meus clientes no passado eram contas corporativas, grandes empresas. E hoje, mais de 60% dos ocupantes dos espaços de coworking são grandes empresas. Por quê? Por tudo isso que a gente falou aqui. Preocupação com o funcionário, necessidade de rever seus custos, necessidade de preservar capital e mais do que isso, né? Começaram a desmistificar a necessidade de ter um escritório central sozinho, para ter vários escritórios, né? E dar essa preferência para as pessoas para irem para os espaços. Então, continuo muito forte na minha crença de que o coworking é o futuro. O escritório tradicional não vai morrer, mas você não necessariamente vai ser para todo mundo, como era antes, né? O escritório tradicional era a primeira opção. Talvez os coworkings vão ser a primeira opção, o escritório tradicional, quando a sua empresa crescer e tiver o tamanho que justifique você ter esse custo fixo, aí você parte para o escritório tradicional. Uma boa opção para quem está precisando, né, se organizar, uma opção prática, uma alternativa prática, né, Thiago? Com certeza, vai economizar capital, né? Não precisa investir, vai economizar custo mensal, porque vai ser pay-per-use. E mais do que isso, não tem o risco, né? Então, tipo assim, minha empresa foi mal, precisa reduzir custo. Eu cancelo um contrato agora, não fico com aquele imobilizado de anos, fico preso em leis. A Michelle sabe melhor do que eu. Esses últimos 2 anos do IGPM foi uma coisa maluca. Você imagina que o contrato de aluguel no Brasil, por lei, ele é indexado no IGPM. Então, você imagina que na crise teve gente que teve que reajustar 30%, 40% o contrato de aluguel. É surreal. Isso acontece no Brasil, mas pelo menos na modalidade do pay-per-use, você não cai nessas armadilhas. Bom, a gente está chegando agora à pergunta, né? A dica dos livros que eu sempre peço aqui para os meus convidados. Então, enquanto a doutora Michelle vai pensando em qual dica ela vai deixar para a gente, eu vou pedir para o Thiago falar um pouco mais sobre o livro que ele está lançando agora, né? Nem home, nem office. Fala para a gente o que é que as pessoas que lerem seu livro vão encontrar, que tipo de abordagem sobre esse tema elas vão encontrar, Thiago? Ótimo. Bom, eu não daria outra dica que não fosse o meu livro, claro. Não, eu vou, inclusive, se você quiser acrescentar outra dica, fique à vontade. Não, estou brincando aqui, mas eu vou aproveitar para fazer o jabá. Então tá aí, gente, nas livrarias de todo o país, na Amazon, online, para Kindle e tudo. Nem home, nem office, o futuro do trabalho é híbrido. É um livro que conta com um prefácio do Gustavo Cerbasi. Ele ensina gestores e colaboradores a implementar organizações que vão sobreviver à próxima década do trabalho, trazendo o modelo híbrido como carro-chefe.
Aqui conta um pouquinho da história de o que mudou na gestão das pessoas. Aqui você vai aprender os componentes principais do trabalho híbrido, como implementar, quais são as preocupações legais, funcionais, organizacionais do que o trabalho híbrido tem que ser levado em consideração antes de implementar. Você vai aprender como as organizações de sucesso no mundo que já fizeram isso, quais foram os aprendizados dela, e ao mesmo tempo também eu trago quase que 2 capítulos inteiros aqui, ensinando as empresas a conectar os seus ativos à nova economia. Seja o escritório, o carro e tudo, fazer conta mesmo, né? Sair não só no trabalho híbrido, mas no negócio como nova economia. E uma coisa muito bacana, e aí fica a dica para vocês aí, todo o conteúdo do livro também tem videoaulas. Então, você terminou de ler um capítulo, você escaneia o QR Code, você vai para uma videoaula complementar extra, que traz muito conteúdo extra, do que não coube no livro. Não dá para fazer um livro de 500 páginas, então a gente gravou na videoaula. O livro vai ser lançado dia 10 de fevereiro, ele não está ainda nas livrarias, você pode comprar na pré-venda, e aí fica a dica aqui para o pessoal que está seguindo aqui o CRA, que é o seguinte, se você for na livraria Vanguarda, lá está com 25% de desconto até o dia 9. A partir do dia 10, você compra pelo preço cheio, o mesmo preço de Amazon e das outras livrarias. Mas até o dia 9, na livraria Vanguarda, tem um desconto exclusivo de pré-venda lá. E aí você pode contar com o livro na sua mão já no dia 10. E, gente, a gente vai ter uma noite de autógrafo, tudo ainda não confirmamos nada por questões de Covid, mas depois fiquem atentos aí nas mídias sociais que eu vou estar publicando lá. E que novidade é essa de uma mensagem em realidade virtual? Realidade aumentada, desculpa, realidade virtual, não, realidade aumentada na capa, que novidade é essa? Vou fazer questão de mostrar para vocês, então, aqui, o livro do Nem Home, Nem Office, a gente trouxe uma novidade que era o seguinte, você sabe que livro é algo tátil, né? A gente quer ver, a gente quer tocar, e ele conecta com tecnologia, mas da mesma forma que ele conecta, como as pessoas, principalmente quem é doido por livro, né? Ainda não tinha essa questão muita gente não gosta de ler com celular, a gente pensou como integrar as duas coisas. Então, o Nem Home, Nem Office é o primeiro livro que você vai ver em realidade aumentada. Quando você apontar o seu celular para esse QR Code, olha que legal, gente, vai sair, ó. Inclusive, eu tô com a mesma camiseta, olha que barato. Legal. E ele traz ali, ó, em realidade aumentada, uma mensagem minha falando sobre o que é o livro, né? O que você vai encontrar aqui dentro, tal. Então, a ideia dessa realidade aumentada é exatamente isso, conectar esse futuro do trabalho, essas tecnologias do amanhã, em algo que é tão offline, tão analógico, que está presente há tantos séculos, né, na vida do ser humano como o livro. Pois é, muito bom, Thiago. E sua dica, doutora Michele, conta pra gente. Eu quero deixar 2 livros como dica. Um é O Futuro do Trabalho e outro, O Futuro Chegou, do Domenico De Masi. Inclusive, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, né, falando sobre essa questão do teletrabalho e do trabalho híbrido. Então, acho que O Futuro Chegou é um livro necessário para que as empresas e gestores e qualquer pessoa que queira conhecimento, obter conhecimento sobre o futuro do trabalho, uma leitura necessária. Então, eu deixo essa dica aqui. Maravilha. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois, né, por vocês terem encontrado um tempinho na agenda de vocês. Eu sei que vocês estão numa correria. E eu quero pedir aqui os contatos, né, para as pessoas continuarem seguindo vocês, acompanhando. Inclusive, essa dica que o Thiago deu da noite de assinatura do livro, para ficar atento, para não perder. Primeiro, doutora Michele, conta para a gente por onde as pessoas podem me acompanhar nas redes sociais. As pessoas podem me acompanhar pelo YouTube, eu tenho um canal no YouTube que é prof.Michele Brandão, Michele com 2 L's e Y, Michele, né? No Instagram também eu estou presente, que é @prof.Michele Brandão. Então, nessas 2 redes sociais, no LinkedIn também eu estou presente como Michele Brandão. Podem me seguir, que sempre estou dando dicas. O meu Instagram é mais voltado para alunos, e o meu YouTube ele é mais voltado mesmo para ensinamentos referente a teletrabalho, jornadas de trabalho. Então, tem várias dicas que, se a empresa ela não tem ainda condições, né, de pagar uma boa consultoria, um advogado, então ele pode buscar também na internet algumas dicas que podem ajudar a compreender esse momento que estamos vivenciando. Eu estava dando uma olhada no canal, de verdade, tem várias dicas, eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar a doutora lá também. E você, Thiago? Bom, pessoal, é muito fácil me encontrar, eu uso o mesmo username em todas as mídias, tá? LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, sinal de fumaça eletrônico, tamo lá. É Thiago, tem um H, Thiago Olhes, tá? LHS no final. Procurou por Thiago Olhes, você vai me encontrar, ou procura por Thiago Alves, procura por Regos, mas tenho certeza que dá um Google, se
vocês vão encontrar aí. É super fácil. Estou sempre aberto nas mídias sociais, para trocando ideias, batendo papo. E, como logo no começo aqui a gente citou, toda sexta-feira ao vivo também na Forbes Brasil, 11h30, sempre falando de tecnologias do amanhã, o que acontece no mercado B2B também, ao vivo lá no LinkedIn e no YouTube da Forbes Brasil. Bacana, gente. Muito sucesso para vocês, sucesso para o Thiago com essa nova empreitada, com o livro, na sua trajetória executiva, na vida, né? Sucesso para você também, doutora. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. E muita saúde para todos nós. Obrigada. Gente. E eu quero agradecer a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos, de nos seguirem nas redes sociais, de dizer aqui nos comentários o que acharam sobre esse programa, sobre o nosso canal, sugerir temas, entrevistados. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau. Eu acho que a beleza do administrador é que ele tem a chance de exercer isso todo dia. Né? Em diferentes indústrias, e se você tiver cabeça aberta e muita humildade, que eu acho que aquele modelo de ter um grande CEO sentado em Nova York, decidindo o que vai acontecer nos próximos 5 anos, não funciona mais.